o que vocês conseguiram fazer, o resultado que deu, algum resultado que tenha dado, foi todo com esse grupo do Zé Gregóri, do Nelson Jobim. Depois foram poucos avanços, não é isso? E foram pouquíssimos avanços. O que o Lula fez foi mexer duas coisas que ele fez. Nós tínhamos, como era voto a voto na lei, eram aqueles que teriam morrido em dependências policiais ou assimilhadas. Então, muitas vezes nós provamos, como no tipo do Lamarca e Marighella, que eles foram executados poderiam ter sido presos com vida. Então, caracterizaria a morte em circunstâncias de cerco, portanto, aquele cerco tinha se tornado uma dependência policial. Isso foi uma leitura que a comissão fez da lei, né? Poderia não ser. E era voto a voto. Muitas vezes nós ganhamos de 4-3. Nesses casos, especialmente, eram 7 membros da comissão. O general votava contra, o João Grandino Rodas, que foi depois ser reitor da USP, também muitas vezes votou contra. Agora, muitas vezes ele votava a favor dos nossos casos, então não sei bem como é que era. E o terceiro voto contra era do representante do Ministério Público, que no nosso tempo chamava Paulo Gonet. Ele votava contra. E aí os 4 votos a favor eram o Miguel Reale, que sempre votava, o Nilmário Miranda e quem sucedeu ele depois, o meu, e a Eunice Paiva, que depois foi substituída pelo Luiz Francisco Carvalho Filho, e depois pelo Belisário Santos Júnior. Então, quando começou o governo Lula, que essa comissão já tinha um trabalho de muitos anos, né? 95, 2002. O primeiro entreveiro que a gente teve foi que o Nilmar queria manter o general. O general Oswaldo Pereira Gomes foi o cara que o ministro do Exército mandou para o Rio de Janeiro para tapar os buracos do Rio Centro. Ele não era um torturador, mas ele era um homem da ditadura. Ele olhava os arquivos antes de ir para lá. A gente sacava isso, entendeu? Eu tinha embates horríveis com ele. O senhor estava do lado da guerra, eu estava do outro. Aquilo ali tudo foi gravado, né? Onde é que foram parar aquelas fitas? Não sei, porque tudo foi gravado. Todas as reuniões durante 10 anos que eu estive foram gravadas, todas elas. Esses vídeos foram para o lixo junto com as outras coisas que o PT botou. E aí, o primeiro embate foi esse, que ele queria manter o general, nós não deixamos. E depois, o que o Lula ampliou da lei foi esses casos que a gente perdeu de pessoas que teriam morrido por suicídio ou em passeatas, que aí nós tínhamos perdido o caso da Yara Avelberg, que eu fui relatora, e alguns outros de suicídio que nós não conseguimos provar da participação da repressão, e dos mortos em passeata. E a data, que ele mexeu de novo também. Só, se fosse no governo Lula, nunca teria havido essa lei. Tenho certeza. Nunca que iam fazer essa lei no governo Lula. Porque a turma do deixa disso, começando por ele mesmo, eu acho, né? Ele foi sempre muito presente nesse assunto para mim. Eu não acreditava que ele deixaria de ser. Para mim, sempre foi, assim. Eu tinha, cada eleição a gente fazia um termo de compromisso e dava para os candidatos assinar. Eu tinha assinado por ele, botei fora há muito tempo. Aqui eu não ia guardar aquilo para quê com a assinatura dele? Para mostrar para alguém? Não precisava, né? As pessoas reclamam, eu falei, aquilo eu rasguei em pedacinho. O Lula recorreu da sentença enquanto pôde, até transitar em julgado. Ele recorreu dessa sentença interna. Ele só fez alguma coisa, que foi o que o Jobim começou a tomar providência daquele grupo de trabalho do Araguaia, grupo de trabalho Tocantins, né, que chamava, quando a Corte Interamericana aceitou a denúncia contra o Brasil. Aí, nas vésperas do julgamento, eles começaram a tomar providência aqui, o que também foi horrível. Então, o trabalho nessa comissão foi muito pior. Eu tinha acesso aos arquivos do STF, porque eu era membro da comissão, e no governo Lula perdi.
Eu tinha acesso aos arquivos quando teve o governo Olívio aqui, a gente descobriu o tal do Infoseg, interligava as polícias estaduais e a Polícia Federal para fazer um banco de dados dos procurados, para combater o narcotráfico. Ali tinha informações, e ainda deve ter, né, informações políticas, porque os arquivos esses não foram, as informações não foram extraídas. Tinha mandato de prisão em aberto contra um monte de preso político. Por isso que volta e meia as pessoas eram presas quando iam renovar a identidade, no Galeão fazia uma checagem aleatória nos computadores, engatava gente que não pôde viajar porque tinha um nome ali. E eu tinha acesso a esse Infoseg que o governo Olívio me deu, que ali eu tirava informações dos mortos e desaparecidos políticos. O governo Lula me tirou e nunca fez nada pelo Infoseg. Não fez nada nesse assunto. Absolutamente nada. É uma tristeza de ver. Eu acho uma tristeza de ver. Para mim foi inesperado. E eu acho que o maior erro que eu cometi, o grande erro que eu cometi, posso ter cometido muitos, né? Mas o maior erro que eu cometi nessa comissão foi quando ficou muito abalada essa coisa do Araguaia e do Lula recorrer da sentença. Então eles criaram um grupo do governo, um grupo governamental, esqueci como é que chamava, um grupo governamental que ia tratar desse assunto, formado por 10 ministros, Zé Dirceu, Márcio Tomás Bastos, Nilmário, Celso Amorim, sei lá. Nunca se reuniu uma comissão interministerial para tratar desse assunto. Nesse momento, a comissão da qual eu fazia parte resolveu renunciar, porque ele estava entrando na sede. Era uma comissão constituída por lei, não é uma comissão do governo, não é uma comissão de Estado. Ele não podia interferir dessa forma, então a comissão resolveu se demitir. A besta humana aqui liga lá para a Casa Civil e diz: a comissão está querendo se demitir, o que eu faço? Eu seguro a comissão. Esse foi o maior erro que eu cometi, porque teria tido um impacto, entendeu? Que talvez pudesse sacudir aquilo ali ou não. Porque depois, quando eu me demitisse, todo mundo achava também que ia ser um escândalo. Não deram nem bola, fui demitida. Eu fui demitida, abrindo o serviço público, não saiu assim, mas saiu que eu estava dispensada das minhas funções, assinado pela Dilma e pelo Lula. Entendeu? Nem tomaram conhecimento, eu achava que isso não aconteceria, né? Mas eu não tinha mais condições de ficar ali, porque aquilo ali era uma comissão de governo, entendeu? O Nilmário mandava e desmandava ali dentro, entendeu? A comissão não tinha mais independência, como teve na época do Fernando Henrique, que o Miguel Reale, o Zé Gregório ia público dizer assim: não vamos, a comissão não tem a mínima condição de ir ao Araguaia, não vamos ao Araguaia. O Miguel Reale aparecia e dizia: vamos sim, o presidente da comissão sou eu, como não? Ele diversas vezes se posicionou de uma forma muito efetiva, né? O Jubim me contou em off, disse que nunca ia reconhecer isso, mas ele me contou que tinha ficado combinado que se houvesse uma revolta militar pelo caso do Lamarca e do Marighella, o Fernando Henrique demitia ele. Que era mais ou menos um trato, né? Porque ele também era favorável que isso acontecesse.